Olá, mais uma semana com teorias de Darwin, bom, e a gente comemora, inclusive essa semana, o Dia Mundial da Água. E como sempre acontece todos os anos, o Instituto Trata Brasil divulga o seu ranking do saneamento básico, que traça aí um raio-x dessa importante questão, né, nos maiores municípios, nas maiores cidades do país, cidades com mais de 100 mil habitantes. Olá, Darwin Valente. Vamos já começar o papo dessa semana aí, mostrando como é feito, né? Explicando aí para os nossos internautas como é feito esse levantamento e qual a sua importância. Olá, Josué. Olá, internautas. Prazer muito grande a gente estar de volta. E esse ranking aí é obtido a partir do cruzamento de uma série de informações relativas ao saneamento básico que são oferecidas ao Instituto Trata Brasil pelo Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento. É um órgão governamental e cada um desses 100 municípios é avaliado e para se obter esses resultados é feito aí uma série de cruzamentos e esses resultados finais são aplicados sobre eles coeficientes para poder aproximar o mais possível da realidade de cada município. E esse levantamento é importante porque permite avaliar os avanços e retrocessos do item saneamento básico nos principais municípios brasileiros. E a gente sabe quanto é importante o saneamento básico para a vida de uma cidade e dos seus moradores, né, José? Pois é, e nesse levantamento, Darwin, quais as cidades da região aqui estão contempladas nesse ranking, né? E cita aí para a gente a posição de cada uma delas, por favor. Muito bem, Josué. Esse ranking abrange 3 municípios aqui da região do Alto Tietê. Em primeiro lugar, aparece Suzano, que está na 14ª posição e é o melhor colocado dentre os demais municípios aqui da nossa região. Segundo é a posição de Mogi das Cruzes, 54ª, e, por fim, aparece Itaquaquecetuba, na 57ª colocação. Ô, Darwin, esse ranking permite, né, uma avaliação mais precisa de como estão os investimentos no setor de saneamento básico nas cidades. Cita para a gente aí, vamos relembrar como é que foi a posição de cada uma delas no ano passado, para saber evolução ou não aí das 3 cidades da nossa região. Pois é, José. Suzano liderava e continua liderando as posições no Alto Tietê, mesmo tendo caído 4 posições em relação à condição em que ela aparecia no ranking do ano passado. Suzano, no ano passado, era 10ª colocada e esse ano caiu para 14º lugar. É a posição número 14 no ranking. Mas, ainda assim, Suzano está muito bem, porque há uma divisão aí natural das 20 melhores cidades em termos de saneamento básico. E aí a gente tem Suzano incluída entre elas. Mogi das Cruzes aconteceu de cair 10 posições em relação ao ranking do ano passado. Nós estávamos em 44º lugar, caímos para 54º. E houve uma inversão aí em relação a Itaquaquecetuba. Itaquaquecetuba deu um pulo em relação ao ano passado. Estava em 70º lugar, posição número 70, e esse ano subiu para 57º lugar, ou seja, 3 posições só abaixo de Mogi, e ela subiu exatos 13 posições no ranking do saneamento básico. Foi uma subida assim impressionante do município de Itaquaquecetuba. Explica para a gente, então, essas mudanças drásticas, né, nesses 2 municípios, em Mogi e Itaquá. O que motivou, né, essas diferenças tão grandes em relação ao passado? A questão básica, Josué, é o investimento. Enquanto Itaquaquecetuba recebeu grandes aportes da parte da Sabesp, que é quem cuida do saneamento naquele município, Mogi das Cruzes patinou em relação ao SEMAI, especialmente em função da mudança de governo, com alterações muito grandes na estrutura administrativa do SEMAI aqui em Mogi das Cruzes. Então, para a gente ter uma ideia,
de como a coisa andou, tem um item na pesquisa que se chama o índice de investimento do portador por arrecadação, que é quanto cada um investe de acordo com a arrecadação do município. No caso de Itaquá, foram investidos 40,72% da arrecadação na área de saneamento básico, enquanto que Mogi, 9,62%. Então, não é à toa que Itaquá ficou com a nota máxima nesse quesito, que era 0,75%, e Mogi alcançou, no máximo, 0,19%. Essa diferença ela é fundamental nessa questão do saneamento, e é preciso investir. Então, a gente viu aí o quanto nós perdemos de posição em relação a apenas um ano, e Itaquá já está aí encostando em Mogi das Cruzes, o que é uma situação extremamente complicada para a gente, porque a gente sempre andou na frente, Itaquá sempre foi o patinho feio da questão de saneamento. Era uma cidade que não tinha rede de água, rede de esgoto, e hoje a gente vê Itaquá crescendo e Mogi quase que praticamente estagnando no tempo. Dito isso, Davi, é possível prever o futuro do saneamento básico em Mogi das Cruzes? O SEMAI, por exemplo, deve continuar existindo? Qual a sua análise sobre isso? Isso aí é a pergunta de 100 milhões de dólares. Pergunta boa. E a gente vai recuar um pouco no tempo, porque o SEMAI já foi fator de decisão de eleição aqui em Mogi das Cruzes. Numa dessas recentes eleições aí para prefeito, correu um boato aí que um dos candidatos iria vender o SEMAI, transformar o SEMAI em uma instituição privada. E olha, o candidato quase perdeu a eleição por conta desse boato. Ele teve que vir a público, se explicar em debates e tudo mais, para dizer que não iria vender o SEMAI. Só que, até algum tempo atrás, a tarifa do SEMAI era incrivelmente mais baixa em relação à da Sabesp. Os serviços da Sabesp eram incrivelmente piores que os do SEMAI. Com a transformação da Sabesp em uma empresa de economia mista, quer dizer, eles têm o aporte do governo mais os seus sócios, a Sabesp cresceu em termos administrativos, ela deixou de ser aquele órgão de apadrinhamento político, de empreguismo e tudo mais, ela foi enxugada e passou a funcionar de uma maneira muito mais adequada e muito mais eficiente, vem conseguindo uma eficiência que ela não tinha nas cidades em que ela passou a prestar serviço. E um exemplo claro disso é a posição de Itaquá. Agora, a gente fica aqui imaginando, o SEMAI ele tem condição de obter grandes aportes para fazer grandes investimentos na cidade? A cidade precisa disso. O índice, só para a gente ter uma ideia, pessoal, o índice de perda de água tratada aqui em Mogi das Cruzes é algo assustador, assustador realmente. Só para a gente ter uma ideia aqui, a gente tem 47,88, segundo os dados aqui que eu estou acompanhando do último ranking do saneamento, nós temos 48,72% de perda de água tratada. Você sabe o que é isso? Quase metade da água que a gente trata, colocando dinheiro e fazendo esses investimentos necessários para dar qualidade para essa água, mas quase metade dessa água não chega para o consumidor final, porque ela se perde no meio do caminho, em vazamentos, ligações clandestinas, mas principalmente vazamentos. Por que vazamento? Porque a rede de distribuição de água do SEMAI, em determinados pontos da cidade, ela é extremamente antiga. Existem pontos onde a água ainda passa por um quadrado feito de tijolo aí, e vamos que vamos. Ou então em canos ainda feitos de chumbo ou de bronze. Quer dizer, são coisas já extremamente ultrapassadas. Hoje nós temos tipos de canos bem mais modernos e resistentes, que não pegam ferrugem e garantem a qualidade da água que chega até o consumidor. Então, para você ter uma ideia, o investimento que o SEMAI tem que fazer em Mogi, ele vai além
daquele de acompanhar o crescimento da cidade, porque a cidade está crescendo. O SEMAI tem que estar ali levando água e levando esgoto. Nós já não temos mais 100% de água oferecida na cidade. Nosso índice sempre foi esse, 100%. Todo mundo tinha água. Hoje, nesse último levantamento do SEMAI, caiu para 98%. Enquanto Suzano está 100%, enquanto Itaquá está 100%, nós caímos para 98%. E o índice de esgoto também não é lá essas coisas. Então, é bom a gente avaliar até que ponto o SEMAI vai ter gás para tocar todos esses projetos que são necessários. Quer dizer, não basta acompanhar o desenvolvimento da cidade, é preciso pensar no que está por baixo da terra e que precisa de ser melhorado. E aí? Alguém vai querer botar dinheiro debaixo do chão que não aparece na época de eleição? Olha, Darwin, se não fosse a necessidade da gente se despedir aqui do pessoal, a gente encerraria o vídeo já com essa pergunta, porque é um questionamento muito intrigante, desafiador e muito interessante que você faz. Afinal de contas, né, precisa também pensar no futuro da cidade. Enfim, fica aí essa reflexão aí deixada por você para que as autoridades, né, e a população em geral também pense bastante nesse aspecto que é extremamente importante para o desenvolvimento da cidade. É um assunto para o próximo encontro, afinal, alguém vai pensar em vender o SEMAI e enfrentar a possível reação da população? Ou será que a população já não está mais tão arraigada à posse do SEMAI como estava até algumas décadas atrás? São perguntas que estão aí por serem respondidas pelas nossas autoridades, sem dúvida nenhuma. Você está coberto de razão. Vamos para a próxima. Com a palavra, às autoridades. Obrigado, Darwin. Até semana que vem. Grande abraço a todos. Muito obrigado, Josué. Vamos em frente.